Olá, turma de contabilidade intermediária. Aqui é a professora Vanessa e hoje a gente vai começar a nossa aula. A gente vai estar falando inicialmente do balanço patrimonial. Não do balanço patrimonial todo. A gente vai falar da representação gráfica do patrimônio. Então, vocês provavelmente já cansaram de ouvir que o patrimônio ele é dividido em dois, né? Aqui a gente vai ter os bens e os direitos. E do outro lado a gente tem as obrigações. E a gente representa o patrimônio da empresa assim. Graficamente a gente representa assim, né? A gente sabe que esse lado de bens e direitos são os ativos. E o lado das obrigações são o passivo exigível e o PL, né? Que os ativos são iguais ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, tá certo. Hoje a gente vai focar bastante nas primeiras continhas dos ativos. Então, aqui na nossa representação gráfica do patrimônio, que vai se parecer muito com o balanço patrimonial, a gente vai colocar várias contas de ativo, conta de passivo e conta de PL, certo? A gente vai colocar várias contas e essas contas elas não são jogadas assim no balanço patrimonial aleatoriamente. Elas têm uma ordem que é para facilitar o entendimento. Então, a ordem é o seguinte, vê o que está falando a lei 6.404/76. Ela está falando, no ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente do grau de liquidez. Então, existe uma ordem. A gente não vai colocar aleatoriamente as contas. A gente vai respeitar ao grau de liquidez dessas contas. E o que significa liquidez? Significa transformar esse ativo em valor monetário, em dinheiro. Então, a gente vai ordenar quão mais perto de valor monetário ele for, mais para cima fica. Então, o grau de liquidez. E quão menos fácil seja ele ser transformado em dinheiro, mais para baixo ele fica. Então, isso já dá mais ou menos uma noção para a gente do que provavelmente vai ser essa classificação. Então, aqui a gente com certeza vai ter caixa, não é? Porque caixa tem literalmente dinheiro. E aqui para baixo a gente vai ter, por exemplo, os intangíveis. O que é intangíveis mesmo? Intangíveis são aqueles bens que eles não são corpóreos. Eles são bens que a gente não pode tocar, são incorpóreos, mas fazem parte do processo produtivo da empresa. Então, e aqui a gente vai ter várias outras contas que a gente vai ver bem direitinho o que são. Então, bora ver mais o que é que a lei está falando. Então, ele fala ainda assim, ele fala que o ativo, então bora focar agora só no ativo. O ativo, ele vai ser também dividido em dois grandes grupos, circulante e não circulante. E o que é isso, circulante e não circulante? Explicarei agora. Aqui no circulante vão ficar todas as contas que vão ficar o quê? Vão ficar as disponíveis, os direitos e, aqui embaixo tem dizendo, artigo 179. No ativo circulante, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações e recursos de despesa do exercício seguinte, que eu vou colocar aqui como despesas antecipadas, para a gente entender bem direitinho, antecipadas. Então, vê só. No ativo circulante vão ficar o disponível, que a gente vai ver o que é, todos os direitos, mas direitos no circulante, direitos que têm uma liquidez maior do que os outros direitos que vão estar aqui. E a gente vai ver o que significa circulante. E despesas antecipadas. Oi, despesa é um ativo? Como pode? É sim um ativo. Por quê? Porque ela foi antecipada. Ela ainda não é uma despesa, na verdade. Ela é uma despesa do futuro. Então, se você pagou já uma despesa do futuro,
Então, na verdade, você tem um direito. Direito a quê? Direito a receber alguma coisa. Então, vamos ver uma despesa antecipada. Exemplo, eu paguei 12 meses de seguro. Ou seja, eu vou ter um seguro 12 meses. Eu paguei hoje. Quanto eu já usei desses 12 meses? Nada, porque eu acabei de pagar. Então, eu, na verdade, não tenho ainda uma despesa. Eu tenho uma despesa no futuro. Hoje eu tenho o quê? Um direito. Direito a quê? A ser assegurada. O direito a esse seguro. Conforme forem passando esses 12 meses, aí eu vou apropriando em despesa. Então, toda despesa antecipada é, na verdade, um direito. Ok, entendi. Então, professora, me diga o que significa esse circulante que você está enrolando. Vou dizer, circulante, então aqui, esses direitos que a gente está aqui, serão todos os direitos que vencerão até o final do exercício seguinte. Até o final do exercício seguinte. Então, suponha que a gente está aqui hoje, certo? Agosto. Suponha que o final do exercício da empresa seja 31/12 de 2017. Então, até o final do exercício seguinte seria 31/12 de 2018. Então, todas as contas que tiverem um prazo para ser liquidadas até o final do exercício seguinte, a gente vai colocar no circulante. São esses direitos aqui, certo? Então, não podemos confundir com um ano. Não é igual a um ano. Não mesmo. Por quê? Porque a gente acabou de ver que hoje, agosto, se a gente for contar de hoje, tudo que vai entrar nesses direitos circulantes vai ser até o final do exercício. Se o exercício termina aqui 31/12 de 2017, seguinte, 31/12 de 2018. Só aqui tem um ano, então tem um ano e mais um pouquinho. Então, veja só. E o que é exercício? Exercício. Que danado é exercício? Exercício. O final do exercício. Exercício, sim, ele tem duração de um ano. Um ano. Mas nem sempre ele vai ter duração de um ano. Explicarei. Vamos parar agora e pensar no exercício, certo? O exercício social da empresa, ele vai ser determinado no Estatuto Social da empresa. Então, e quando é que vai ser? No Estatuto Social da empresa, o estatuto lá, que tem as regrinhas da empresa, estatuto, tem várias regrinhas da empresa. Aí, no momento da constituição da empresa, a Assembleia vai se juntar, o corpo votante vai determinar. O final do nosso exercício social é dia 31 de dezembro. Mas, professor, eles são obrigados a colocar dia 31 de dezembro? Não, eles podem colocar o dia que eles quiserem no final do exercício social. Mas, geralmente, é 31 de dezembro, que condiz com o nosso calendário social. Então, veja só. O exercício social terá um ano, mas nem sempre vai ter um ano. Por quê? Porque se a gente está criando uma empresa, a gente se juntou em maio de 2017 para criar essa empresa. Aí no estatuto a gente colocou que seria dia 31 de dezembro. Esse primeiro ano da empresa, até 31 de dezembro, vai ter um ano? Não, vai ter menos. Então, não necessariamente todos os exercícios sociais terão um ano, mas aí em diante, aí realmente vai ter um ano, né? O próximo vai ser até 31 de dezembro. A menos que tenha, por exemplo, uma reunião aqui e bora mudar o estatuto social. Aí vai ter que calcular novamente quantos meses vão ser. Então, o estatuto social é assim. E para que é importante? O exercício social é isso. E para que é importante determinar o exercício social? Porque no final do exercício social, a empresa vai ter algumas obrigações, como, por exemplo, fazer as suas demonstrações contábeis. Então, se ela determinou que é 31/12, quando chegar ao final do exercício social, ela é obrigada a fazer o balanço patrimonial, DR,
ela vai ter várias obrigações, certo? Então, por isso que existe o exercício social. Então, lembrar, certo? Entendemos o que é exercício social. É a mesma coisa que circulante e não circulante? Não, não tem nada a ver. A gente precisa saber o que é exercício social para a gente saber o que estará dentro do circulante. O que é mesmo circulante? Tudo o que for liquidado até o final, do exercício social seguinte. Então, no circulante é muito fácil, é só a gente ver que será tudo que for liquidado após o final do exercício social seguinte. Então, aqui a gente conseguiu diferenciar, certo? O que é circulante do que é não circulante. E aí a gente vê que realmente faz sentido, está em ordem decrescente de liquidez. Aqui são contas que serão liquidadas mais rápido e aqui contas que demorarão mais para ser transformada em dinheiro. Ok, então vamos ver o que é disponível. Eu vou mudar de slides agora porque tem um material muito bom do professor Rodrigo e eu vou utilizar ele agora para a gente falar só sobre o disponível. Que vocês têm esse material também. Deixa eu ver se eu acerto. Aqui. Pronto. Quero ver esse material. Permita-me. Tô falhando. Vou pausar aqui até eu conseguir. Então, gente, abri aqui os slides. Professor Rodrigo. Aí a gente tá vendo aqui, ó. Tudo que a gente já viu. O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Esse conceito é o conceito de ativo e a gente encontra ele na CPC 00 também. Então, tem 3 coisas bastante importantes que a gente está vendo aí. Então, se tiver em dúvida, é ativo ou não é ativo? Posso ou não posso ativar esse bem, esse direito? A gente vê se é um recurso controlado pela empresa. Note que ele está falando de controle, não está falando de posse. Então, não tem nada a ver você ter um contrato jurídico dizendo que pertence a determinada empresa. O que importa é o controle. Como assim? Existe um tipo de locação fictícia chamada de arrendamento mercantil financeiro. Então, é o seguinte, por exemplo, a empresa vai e quer comprar uma máquina caríssima. Aí ela diz assim: banco, compra a máquina para mim, e faz de conta que está locar. Eu fico com a máquina e você loca por um preço maior, né, para você tirar o seu lucro, até eu conseguir quitar toda e no final eu compro por um valor irrisório. Então, isso, na verdade, a essência disso não é uma locação, a essência disso é uma compra e venda. Então, quem é que vai ter o contrato dessa máquina? Quem é que vai ter a posse? Posse, assim, jurídica, né? Será o banco, mas quem é que vai ter o controle, quem vai ter a posse do objeto mesmo é a empresa. Então, a contabilidade, para ser ativa, ela está preocupada no controle, certo? O que mais? Controlado pela entidade, que resulte de evento passado, e isso é muito importante para a gente poder mensurar o custo, e do qual que se espera que fluam futuros benefícios econômicos. Isso futuros, né? Como assim? Você não pode sair ativando qualquer coisa, né? Você não pode ativar vou transformar em ativo o carinho que os funcionários têm por mim. Não, tem que ser algo que vá render futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, tem que ser algo que vai dar dinheiro, né? Vai dar dinheiro no futuro. Ok. Bens e direitos. O que mais? Aí a gente viu, né, que o ativo é dividido em circulante e não circulante. E até onde queríamos chegar, falar sobre os disponíveis. Hoje a gente vai falar bastante sobre os disponíveis.
Disponíveis. Os disponíveis, eles são caixa e equivalentes de caixa. Então, disponível vai ser aquele valor monetário que já está disponível para a empresa. Literalmente isso. A empresa já pode ir lá e utilizar aquele recurso monetário. Então, caixa é o que a gente pensa de mão, né? Da hora. Caixa, dinheiro vivo, certo? E outras continhas que são equivalentes. A gente diz que ela não é caixa, mas equivale a caixa. E quais são esses equivalentes à caixa? A gente tem banco, conta, movimento. A gente tem numerários em trânsito. Numerários em trânsito. E a gente tem investimentos de curtíssimo prazo. Aplicações de liquidez imediata. A gente vai ver. Imediata. Deixa eu ver se o próximo já fala sobre isso. Não, então bora ver. Numerários em trânsito. Banco, conta, movimento, a gente entende, tá certo? Equivale à caixa mesmo, especialmente hoje em dia, que todo mundo usa cartão de débito. Ou seja, você pode comprar à vista o que tem no seu banco, o que está na sua conta movimento, realmente é disponível. E o que danado é numerários em trânsito? Numerários em trânsito tá no nome, certo? Então, bora ver. Numerários em trânsito. São valores monetários que estão em trânsito, literalmente. Estão transitando em algum lugar. Como assim? Vê, se eu tenho bastante dinheiro em caixa, o caixa está atolado de dinheiro. Uma empresa de supermercados, caixa está cheia de dinheiro. Se abrir, sai voando nota de 100. Então, o que é que esse supermercado vai fazer? Ele vai ligar para o carro forte e vai dizer, do banco, né? Vai dizer, vem aqui buscar que eu quero que vocês depositem na minha conta. No meu banco, conta movimento, né? Então, do momento que o carro forte chegar lá, no caixa, pegar esse dinheiro e levar para o banco, vai demorar algum tempo, né? Vai sim, vai demorar de pelo menos um dia ou 2 dias. Então, mas significa o quê? Que a empresa não tem esse dinheiro? Tem sim, só que ele está em trânsito. Então, a gente coloca aqui, numerários em trânsito. Aí, eventualmente, vai acontecer um depósito e vai aparecer no banco conta movimento, certo? Então, a gente creditaria caixa. Vamos supor, tava com 10 mil. Creditei caixa, debitei numerários em trânsito. Em trânsito, 10 mil. Aí, passou-se 2 dias, recebi o depósito. Aí, eu credito banco, conta movimento, 10 mil, quando eu recebi esse depósito, e creditei numerários em trânsito, porque não está mais em trânsito, já apareceu no meu banco. Então, é isso, para isso que serve essa continha daqui, numerários em trânsito, tá certo? E que danada é isso de aplicações de liquidez imediata? São aplicações que o prazo dela ou seja, ela vai vencer em até 90 dias. Então, é uma aplicação super rápida, uma aplicação que daqui a 90 dias tu já pode resgatar essa aplicação. E quando eu tô falando até 90 dias, é até 90 dias mesmo. Não significa, por exemplo, eu pegar uma aplicação que tem duração de 2 anos, daqui a 2 anos eu vou poder resgatar, e quando faltar 3 meses, que são 90 dias, aí eu jogar para o disponível. De jeito nenhum. Para ser aplicação de liquidez imediata, a data do início da contratação desse investimento até o final tem que ser no máximo 30 dias. 30 dias não, 90 dias, 3 meses. Então, isso daqui de 2 anos e quando faltar 3 meses, não pode. Não é isso, certo? Então, são aplicações
de curtíssimo prazo aí. Estudinho a gente chama de disponíveis. Bora ver mais o que ele tem falado. Então, tem aí exemplos: dinheiro em caixa, dinheiro em banco, cheques em mãos ou em trânsito, aplicações em títulos de liquidez imediata, aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias. Aplicações em títulos de liquidez imediata. Então, qualquer aplicação que você possa, no momento que você quiser, você possa liquidá-la. Vários exemplos. Caixa. Conceito vai ser o dinheiro mesmo e os cheques. Então, se a empresa receber um cheque, pagaram a ela um cheque, aí você pode ficar em dúvida: eu coloco em banco ou eu vou debitar banco ou vou debitar caixa? Você vai debitar caixa. No momento que for depositado no banco e entrar, aí você coloca banco. Mas cheques recebidos, eles são considerados caixa. E uma coisa que a gente vai aprender hoje é o fundo fixo de caixa. Então, a gente vai ter a continha de caixa e a gente vai ter, dentro dela, vai ter fundo fixo de caixa. Que danado é isso? Fundo fixo de caixa. Fundo fixo de caixa serve para o seguinte, minha gente. Imagina, a empresa tem caixa em dinheiro, ok. Vamos supor, lá tem um escritório. Aí a empresa vai ter dinheiro. Só que imagina, no escritório vai ter algumas pessoas trabalhando, secretários, certo? E esses secretários eventualmente vão precisar de dinheiro. Para quê? Para pegar um táxi, para comprar água, botijão de água, comprar descartáveis, pagar algum correio. Certo? Então, ele vai precisar de alguns trocados. Precisa, sim, de trocado, certo? Então, vê só. A empresa, ela vai calcular mais ou menos quanto precisa por mês. Suponha, R$1.000 dá. E ela vai criar um fundo fixo. Ela vai criar. No momento de constituição desse fundo fixo, ela vai creditar, por exemplo, bancos, né? E vai debitar esse fundo fixo. Certo? É só isso que ela vai fazer. Ela está dizendo que vai manter um fundo fixo de, nesse caso, R$1.000. E tirou de algum lugar. Ou seja, essas pequenitas despesas, elas não precisam ser contabilizadas, ou seja, o lançamento dela não vai se dar exatamente no momento que acontece. O que vai acontecer é que esses secretários, essa pessoa responsável pelo fundo fixo, ela vai juntar todas essas pequenas despesas e em algum momento, no final do mês, ela vai prestar conta. Prestar conta. Aí, quando ela prestar conta, aí sim a gente vai lançar despesa com táxi, despesa com água, despesa com várias coisas. E debitar o quê? Debitar, que é despesa, né? Despesa, várias despesinhas. E creditar o quê? Creditar novamente banco, que é para o quê? Para reconstituir. Então, vamos supor que ela gastou ao todo, foi 300 de táxi, gastou 100 de água e de correio gastou 500, certo? Então, aqui deu o quê? 900. Então, credita banco, porque ela vai precisar mais de R$900 para recompor esse fundo fixo para o próximo mês. Então, é assim que funciona. Se vocês ouvirem fundo fixo, é isso. Então, bora ver o que é que tem nos slides. Exemplo. O funcionário A recebeu R$1.000 em dinheiros para efetuar pequenas despesas. Lançamento de controle. Debita caixa, credita banco. Lançamento de controle interno, né? Que é o fundo fixo. Debita fundo fixo, credita caixa. Caso ele creditou caixa porque o dinheiro estava em caixa. Ok, o funcionário A utilizou os recursos para pequenos pagamentos. Após isso, prestou conta do que havia utilizado e apresentou as seguintes despesas. Então, chegou no final do determinado período, ele precisava prestar conta, ele prestou. Ele gastou 100 de táxi, 200 de refeição e materiais de escritório, 500.
Aí o que acontece? Aí, ó que massa, o relatório de fundo fixo. Aí ele bota, constituição do fundo fixo, entrou 1.000, saiu o quê? Despesa com táxi, com refeição e com escritório. Aí o saldo foi 200. O que é que ele precisa? Precisa de mais 800 para recompor esse fundo fixo. Aí vai o quê? Debitar as despesas e creditar o banco no valor de 800 aqui, ó, que é o que ele precisa de reembolso para reconstituir o fundo fixo. Então, é assim que funciona, certo? Aí vocês vão poder ver aí nos slides outros exemplos. E eu vou colocar logo o exemplo que ele está dizendo de alterar o fundo fixo. Aqui, ó. Então, vamos supor que a empresa fez um fundo fixo de 750. Esse daqui. Ó, tá falando aí, pronto. A empresa fez um fundo fixo de 750 e com o tempo ela percebeu, 750 é alto, nunca chega a usar 750, nunca chega nem perto de 500, bora abaixar para 500. Então, ela pode abaixar, ela tinha constituído antes, era 750, então o que é que ela faz? Ela vai debitar o banco, caso tenha tirado de banco, né? Vai para banco e vai creditar o fundo fixo. Nesse caso, de 250, porque ela quis abaixar 250. Então, ela devolve para o disponível e tira de fundo fixo. A partir de agora, ela diminuiu. E se ela quisesse aumentar, vamos supor que era 750 e ela disse, tá pouco demais, toda vez tá dando na medida e eu tô sentindo que vai aumentar, porque houve um aumento no valor da água e do táxi, enfim. Eu preciso aumentar para 1.100. Falta quanto? 350. Aí ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai debitar fundo fixo em quanto? 350, porque já tinha 750. E credita banco. Então, ela pode alterar esse fundo fixo, certo? E o resto vocês vão ver aí. Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula.